Meu nome é Fernando Guastella e eu sou professor dos cursos de ultrassonografia transvaginal do Cetros. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como o ultrassom pode modificar o seu consultório. O ultrassom é uma ferramenta cada vez mais utilizada por diferentes especialidades médicas. O anestesista usa o ultrassom muitas vezes para guiar bloqueios. O intensivista para acesso central. O cirurgião, o diagnóstico no consultório de hérnias inguinais ou, eventualmente, para o acompanhamento e diagnóstico de coleções na parede abdominal. Para o ginecologista, é uma ferramenta cada vez mais necessária no consultório e que faz a diferença como valor agregado para a consulta ou na própria geração de renda, além de trazer benefícios adicionais na qualidade da sua consulta, pois um ginecologista que entende de ultrassom transvaginal, ele interpreta melhor o exame recebido e também faz as solicitações dos exames nos períodos mais oportunos, de acordo com a fase do ciclo menstrual, e sabe orientar a paciente a fazer o exame nesses momentos. Para quem não é ginecologista e está pensando em iniciar uma formação em ultrassonografia, o curso de ultrassom transvaginal ele é um dos cursos mais indicados. Primeiro, porque ele é um dos exames mais solicitados em clínicas de radiologia ou clínicas de ultrassonografia. E, portanto, é um dos exames que você mais vai fazer ao longo da sua vida. Então, é importante saber se você se identifica com o método, porque existe também toda a possibilidade de você entender as diferentes formações que você pode ter no exercício da ultrassonografia transvaginal. No Cetros, existe o curso de ultrassonografia transvaginal básico. Depois, você consegue continuar praticando o ultrassom transvaginal e ultrassom em ginecologia e obstetrícia nas atividades práticas, até que você consiga, já ter uma experiência suficiente para fazer o curso de ultrassom transvaginal com preparo intestinal, onde você irá aprender técnicas avançadas e o diagnóstico da endometriose. E para você que quer se tornar um profissional ainda mais qualificado, existe o ultrassom transvaginal avançado extensivo, onde nós abordamos módulo a módulo os diferentes compartimentos da endometriose e como fazer o diagnóstico das diferentes lesões de endometriose, das mais fáceis às mais difíceis. E você pode praticar ao longo aí de pelo menos um ano sob grande supervisão dos professores do Cetros. Nesta aula, eu vou trazer algumas doenças, que são interessantes do ginecologista saber, que estas informações geram valor para ele e para a paciente. Então, aplicações do ultrassom no consultório. Vou citar situações na avaliação do DIU, na reprodução humana, nos miomas e pólipos e também nos cistos de ovário. A ultrassonografia transvaginal no consultório é um instrumento muito interessante quando o médico está planejando colocar um DIU, porque ele traz informações sobre o tamanho do útero, sobre a posição do útero, se é antevertido, se é médio-vertido ou se é retrovertido, mas traz informações também interessantes que a maior parte dos exames dos laboratórios não trazem, que é a lateralidade do útero. Muitas vezes o útero é antevertido, o colo antevertido, mas o corpo uterino ele pode ser muito lateralizado. E quem está fazendo ultrassom no consultório percebe essa lateralidade do útero e isso facilita a colocação do dispositivo. É interessante também porque nós conseguimos medir o comprimento da cavidade uterina, a largura da cavidade uterina. São outras informações que os exames de rotina não trazem. E por que isso é importante? Porque em úteros muito pequenos, às vezes, aquele DIU tradicional pode ficar muito grande e trazer maior incômodo para a paciente. Então, existem DIUs de diferentes modelos menores. Então, para o DIU hormonal, além do Mirena, recentemente foi lançado o Tylina, você tem o T380, que é o modelo tradicional do DIU de cobre, mas também existem modelos menores, como o Mini 275, o 250. Então, é interessante você saber que você consegue medir o tamanho da cavidade uterina. Além
de poder fazer diagnóstico de malformações müllerianas na qual o dispositivo intrauterino não deveria ser utilizado. E também o controle após a inserção de maneira imediata a colocação, trazendo segurança para você e para a sua paciente. Aqui eu coloquei um desenho esquemático, né, de um útero no plano coronal, onde nós podemos identificar que o fundo do útero ele é redondo e que o fundo da cavidade uterina ele é reto. E aqui eu trouxe uma varredura transversa de um útero, começando no colo e terminando no fundo do uterino, para nós observarmos o formato normal do endométrio. Então eu começo no colo e eu percebo que com a minha varredura em direção ao fundo do útero, o endométrio começa a ficar cada vez mais largo, o endométrio não se divide e o útero termina no centro, porque o fundo do útero é redondo. E percebam como é fácil, eventualmente, nós fazermos o diagnóstico de uma malformação mülleriana no próprio consultório. Aqui, deste lado, é possível observar um útero septado no plano coronal. E na varredura transversa deste útero, a partir do momento que eu saio do colo, eu identifico 2 endométrios, né? Então, nesta situação, já foi feito o diagnóstico de uma das malformações müllerianas, o que seria, na verdade, talvez inadequado a gente tentar colocar um DIU nesta situação. Avaliação do DIU, né? Então, será que o DIU está no lugar? Então, eu desenhei aqui um útero para ficar um pouquinho mais fácil de nós entendermos o canal endocervical e o limite do orifício interno, né? É possível perceber aqui em cima o recesso vésico uterino, né? A partir do recesso vésico uterino nós temos a região do istmo, e logo abaixo do istmo, né, aqui onde você tem o início aqui dessas glândulas de retenção aqui no canal endocervical, você tem o orifício interno do colo. E o DIU deve estar localizado, né, completamente dentro da cavidade uterina e nenhuma parte do DIU deve penetrar o miométrio. E nesta situação, o DIU está bem localizado. Em algumas situações, muito fácil perceber, até para um ultrassonografista sem muita experiência, quando o DIU não está bem localizado, como neste caso, em que o DIU está localizado no colo uterino, veja a cavidade uterina aqui vazia, né? E aqui nesta situação, onde o DIU penetrou no miométrio posterior. Todo ginecologista e ultrassonografista tem que conhecer algumas definições para as imagens ovarianas. Então, o ultrassom em reprodução humana, ele acaba sendo muito interessante. O ovário, né, dentro do ovário, nós identificamos os folículos. E existem diversos tipos de folículos. Os folículos antrais são imagens anecoicas entre 2 e 9 milímetros. Os folículos dominantes são imagens anecoicas a partir de 10 milímetros. E a ovulação acontece, na maior parte das vezes, quando o folículo atinge entre 18 e 26 milímetros. Sendo que a partir de 30 milímetros, imagens anecoicas são chamadas de cistos, porque a chance de nós encontrarmos um óvulo viável dentro deste folículo é muito pequena. E para o ginecologista de consultório, saber essas informações, saber encontrar um ovário pelo ultrassom transvaginal, é muito interessante, porque ele abre a possibilidade, na verdade, para o ginecologista conseguir fazer procedimentos de reprodução assistida no consultório de baixa complexidade, como, por exemplo, a inseminação intrauterina. Porque com cursos, muitas vezes, de curta duração, é possível, né, utilizar essas medicações para se induzir, né, o recrutamento folicular e depois, no momento oportuno, né, você fazer a inseminação intrauterina. Que o procedimento em si, muitas vezes, é mais fácil de colocar um DIU. Mas o que eu percebo de dificuldade do ginecologista? Né? Não é com as medicações ou não é com o procedimento, o ato da inseminação em si. A maior dificuldade, muitas vezes, é a falta de habilidade com o ultrassom transvaginal. Então, uma pessoa que já tem esse conhecimento, para ela partir, na verdade, para outros tipos de procedimentos dentro do consultório, como a inseminação, seria muito mais fácil. É interessante também porque com esse conhecimento básico também é possível fazer a avaliação da reserva ovariana no consultório, ou seja, a contagem de folículos antrais
no início do ciclo menstrual. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de imagens básicas aqui na ultrassonografia transvaginal. Os folículos antrais, né, imagens entre 2 e 9 milímetros, um folículo dominante, e no acompanhamento desse folículo dominante nos ciclos de reprodução assistida, todo folículo maior do que 10 milímetros deve ser medido e descrito no relatório, sendo que são necessárias pelo menos 2 medidas do folículo para nós calcularmos o diâmetro folicular médio. E aqui, deste outro lado, eu coloquei a imagem típica de corpo lúteo, em que o cistino, né, que é o corpo lúteo, ele tem a parede irregular e branca e hiperecogênica. Quase sempre nós conseguimos observar uma vascularização periférica em anel exuberante, um achado comum no corpo lúteo. Os miomas uterinos são situações muito comuns para o ginecologista, né, e para a mulher. E é um tumor benigno, né, que acomete mulheres em até 60%, 80% das vezes ao longo da vida. E os sintomas dependem principalmente da localização e depois do tamanho, sendo que os miomas submucosos são os nódulos mais sintomáticos. Muitas vezes, para o tratamento, é importante que no laudo de ultrassonografia, né, estejam descritas algumas informações que podem nortear, muitas vezes, se a miomectomia vai ser laparoscópica ou laparotômica, né, e que informações que são essas? É uma informação, por exemplo, sobre a localização do mioma submucoso. Então, esta é a classificação da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, da FIGO, para os miomas uterinos. E perceba que o mioma submucoso ele pode ser completamente intracavitário, que seria o 0, ele pode ser submucoso menor que 50% intramural, que é o número 1, e ele pode ser submucoso maior que 50% intramural, como no caso 2. Nesta imagem que eu estou projetando para vocês, perceba, existe um nódulo, né, hipoecogênico, porque ele é escuro, localizado completamente na cavidade uterina, ou seja, esse é um mioma intracavitário. Em algumas situações, você pode receber o laudo falando que o mioma é apenas submucoso, né, mas ele não coloca a porcentagem de componente intramural no nódulo. Então, são informações, às vezes, muito simples que podem facilitar o seu raciocínio para tratar esse possível nódulo. Em relação a pólipos endometriais, o pólipo também é uma situação muito comum na vida da mulher e ele é de fácil diagnóstico pela ultrassonografia. Não precisa ter uma habilidade muito grande para fazer este tipo de diagnóstico. E a primeira fase do ciclo menstrual seria o momento de escolha do diagnóstico do pólipo. Então, este é um vídeo de um pólipo endometrial no período próximo da ovulação. Então, perceba o contraste existente entre o endométrio, que é hipoecogênico, e o pólipo, que é essa estrutura hiperecogênica alongada que ocupa a média, que ocupa a linha média. E, portanto, se você desconfia que a sua paciente tem um pólipo, faça o exame na primeira fase do ciclo menstrual, mas não no período pós-menstrual imediato. Seria ideal você fazer a partir do momento que o endométrio proliferativo começou a se desenvolver, porque este contraste facilita o diagnóstico de pólipo. O corpo lúteo, os cistos ovarianos, né, eles são também situações muito comuns. E não é infrequente nós recebermos laudo de ultrassom que o ultrassonografista ou radiologista, né, coloca como dúvida: será que é um corpo lúteo ou será que é um endometrioma? Bem, a gente precisa lembrar um pouquinho da clínica, né, destas duas situações. O corpo lúteo hemorrágico, ou cisto de corpo lúteo hemorrágico, a paciente, né, geralmente no meio do ciclo, tem uma dor súbita bem localizada em uma das regiões abaxiais, enquanto que o endometrioma, a paciente tem, né, dor pélvica crônica, infertilidade, cólica, né, e frequentemente utiliza, né, métodos contraceptivos
e desta forma não haveria ovulação nesta situação, né? E na imagem, as duas situações são muito diferentes, né? É possível perceber do lado esquerdo o cisto de corpo lúteo hemorrágico, como um cisto que tenha diversas traves ecogênicas, um endometrioma, né? Com esse conteúdo espesso que não forma traves. Nós chamamos o conteúdo do endometrioma de conteúdo do tipo vidro fosco, e o conteúdo do corpo lúteo hemorrágico é definido pelo grupo IOTA como conteúdo hemorrágico. Bem, minhas considerações finais são, né, o ultrassom transvaginal, ele é o exame mais solicitado pelo ginecologista. Saber realizar um exame básico é um diferencial enorme na sua formação profissional, né? Gera oportunidades de procedimentos adicionais no consultório, como a própria ultrassonografia e também procedimentos de reprodução. A paciente sente valor agregado, né, desse tipo de procedimento no consultório e também melhora as qualidades da sua consulta, seja para interpretar melhor os exames que você solicitou, seja para que você faça os pedidos de exame e oriente a paciente a realizar na melhor data do ciclo menstrual para aquele diagnóstico que você está considerando. Muito obrigado pela sua atenção. Eu vejo você no webinar domingo. Um forte abraço.